Primeiramente se interpreta rei de justiça. É o Melech de Tzadik, de justiça. É o rei justo, é o rei de justiça. E o texto prossegue dizendo que ele também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, porque Salém ou Shalom é paz. Então o que nós temos aqui em Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, é a união de duas bênçãos de Deus, de duas obras de Deus que nunca se separam. Nós temos aqui em Melquisedeque essas duas coisas juntas, justiça e paz. Ele é rei da justiça em primeiro lugar, e depois na sequência nós aprendemos que ele é rei de paz. Por que isso é importante? Por que é importante essa expressão do versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém? Porque essas duas expressões nos enriquecem numa lição preciosa para a nossa vida, especialmente quando nós olhamos para Hebreus 7 e aprendemos o significado delas. Rei de justiça e rei de paz. Por que isso é importante? Pelo seguinte, essa associação, rei de justiça, o rei justo, e o rei de paz, o rei pacífico, essas duas qualidades, são qualidades que no Antigo Testamento, são qualidades inseparáveis. Justiça e paz. No universo que Deus criou, que é um universo moral, no universo que Deus criou, que não é meramente um universo físico, que é um universo que é integrado também por valores espirituais e morais, o Senhor estabeleceu nas suas leis, que não são somente leis físicas, mas são leis morais também, leis espirituais também. Ele estabeleceu, ele fixou a realidade de que a justiça e a paz devem andar juntas. Não há como você separar a justiça da paz. Não tem jeito. Não há como você separar a paz da justiça. Não existe paz sem justiça. E quando a justiça é praticada, o fruto natural dela é a paz. Nós, os crentes, devemos detectar essas realidades presentes no Antigo Testamento, quando nós nos familiarizamos com os textos bíblicos, quando a palavra de Deus começa a permear a nossa mente, e a linguagem bíblica começa a fazer parte do nosso coração, da nossa alma, nós nos familiarizamos com ela, com a cultura bíblica, com a linguagem bíblica, com todo o vocabulário bíblico, com todo o universo mental que a Sagrada Escritura tenta criar em nós. Quando nós nos mergulhamos nela e deixamos que esse universo vocabular, esse universo de pensamentos, esse universo de ideias façam parte da nossa mente, nós aprendemos isso, nós percebemos isso. Justiça e paz sempre juntas. Não é por acaso que Melquisedeque, o autor de Hebreus destaca essa realidade, que Melquisedeque é rei da justiça e rei da paz. E por que isso é importante para nós? Bom, antes, eu quero mostrar para os irmãos outros textos que mostram isso. Não é algo que aparece só incidentalmente, não. Os escritores bíblicos sempre fazem essa conexão. Eu quero mostrar para os irmãos, por exemplo, o Salmo 85. Veja o que diz o Salmo 85 nessa dinâmica, nessa conexão que existe entre a justiça e a paz. Salmo 85, 10. Veja o que diz o texto. Diz assim, observem, é uma personificação. A figura de linguagem usada aqui se chama personificação. Diz assim: encontraram-se a graça e a verdade. Ele personifica a graça e a verdade como se fossem duas pessoas se encontrando, sendo amigas. E ele prossegue: a justiça e a paz se beijaram. Percebam aqui mais uma vez a personificação das duas qualidades. A justiça e a paz são amigas. A justiça e a paz
vivem em harmonia. O texto fala que a justiça e a paz se beijaram. Elas são enamoradas. Elas são amigas. A justiça e a paz. E essas coisas devem compor a nossa mente, porque nós temos que viver neste mundo. E uma das coisas que nós buscamos neste mundo, que nós mais queremos neste mundo, é a paz. E nós nos esquecemos que isso é impossível se não houver justiça. Deus fez assim. Deus estabeleceu que as coisas funcionem assim. Justiça e paz têm que andar de mãos dadas. Justiça e paz se beijam.